Shalom a todos. Glória a Deus por estarmos aqui. Estou feliz de estar com vocês nesse dia. Quando a Diaconisa Irene colocou lá no grupo, na hora que eu li, o Senhor falou comigo. Ele falou assim: Você vai trazer essa palavra aí. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Olha como é que eu tô. Eu não estava, eu não tava nos dias muito bons, não. E aí ele falou assim, simplesmente ele só repetiu, é isso aí, esse dia é para você. Aí depois eu vi que já tinha algumas pessoas nos outros dias e aquele dia lá vazio, né? Eu falei, tá bom, Senhor, amém. E o texto de hoje tem a ver com isso. Essa uma pequena atitude de obediência que eu tive, e a gente vai falar sobre isso. O que eu citei aqui, meu, foi algo muito simples, né? Algo pequeno, mas a obediência ela é tanto para as coisas pequenas quanto para as coisas grandes. Então, não é só para quando Deus te manda fazer algo grandioso, mas para aquilo que também parece ser pequeno, porque Ele nos prova em todas as coisas, né? O Senhor está nos provando. Então, o tema de hoje é os segredos de Deus. Os segredos de Deus. E eu quero começar comentando com vocês aqui que há um preço a pagar pela intimidade com Deus, né? Há um preço que se paga. E vou fazer só uma pausa para fazer uma oração, amém? Para a gente continuar. Pai amado, eu peço que o Senhor venha com manifestação do teu Espírito na vida de cada pessoa, na minha vida e de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai ver também depois. Manifesta o teu querer, manifesta a tua palavra, manifesta a tua vontade, a tua verdade, tanto naquilo que for falado, quanto naquilo que o próprio Espírito de Deus vai estar falando com cada um, ministrando individualmente em cada um. E eu só quero dizer, Espírito Santo, que o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade. Ora, baxere, cantara, lamanai. Ora, labassore, cantara, lamanai. Corações cansados, corações cansados. Às vezes a gente espera que as pessoas, né, assim, no geral, não a gente, mas pode acontecer de esperar que ao início de um novo ciclo a gente esteja bem. E, e quando o início desse novo ciclo nós não estamos bem, o que fazer? Confiar em Deus. Não há outra saída, não há outra solução, não há outra resposta, não há outro caminho. Esse é o único caminho. Espírito Santo de Deus, visita os corações cansados, cansados do ciclo passado, cansados das batalhas, cansados, desgastados, às vezes consigo mesmo, às vezes com pessoas à sua volta, ou às vezes com circunstâncias que estão vivendo e constantemente aquele quadro diante de si, entra ano e sai ano, aquela situação lá batendo na porta, aquela situação lá mostrando e querendo dizer que não vai mudar, ou que não vai melhorar, ou que as promessas de Deus não vão se cumprir. Renova-se, renova as forças do cansado. Levanta o abatido, Senhor. Liberta o oprimido. Nós te entregamos toda a honra e glória e louvor, porque essa obra é sua, Senhor. Essa obra é sua. Aleluia. Glória a Deus. Então, nessa oração,
o Senhor me mostrava corações cansados e foi isso que foi orado aqui. Às vezes, né, um novo ano iniciou, ou tem momentos na nossa vida que nós entramos numa nova fase, uma nova etapa, mudamos, algo muda, passamos por alguma mudança. E antes de vivermos essa mudança ou essa virada, a gente imagina, a gente cria expectativas de que quando chegar nesse ponto, quando a gente chegar lá, a gente vai estar super bem, pronto para a nova etapa. Mas nem sempre é assim. Nem sempre acontece isso. Mas o Senhor, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água. E Ele, em nome de Jesus, para quem tem fome, Ele te sacia hoje. E para quem tem sede, Ele também sacia a sua alma. Ele te enche hoje, amém? Receba aí do toque do Espírito Santo. Porque Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E muitas vezes nós vamos assim, todo quebrado, igual eu fui pro Retiro Você e Deus, toda quebrada, né? O pé zoado, a unha zoada, fiquei doente na semana, minha voz, eu estava rouca, para mostrar que é Ele, não é a gente. É Ele, muitas vezes, nessa nossa fragilidade, o Senhor manifesta a sua glória, porque somos apenas vasos de barro. E a glória é dele. E nós estamos aqui, eu não sei que circunstâncias vocês estão passando, mas esse ano para mim já começou com bastante dor, porque parece uma bobagem, mas a minha unha está inflamada do dedão de novo. E sem eu fazer nada, simplesmente inflamou. E eu tô desde o dia 1º de janeiro. Exatamente, 1º de janeiro, com muita dor. E teve 3 dias essa semana que eu mal consegui dormir, os remédios não faziam efeito. De tanta dor que eu estava sentindo, e o pé voltou a doer, parece que juntou a unha com o pé e o pé voltou a doer com tudo, assim. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, o que é isso? E a gente sabe que a dor, ela fragiliza a gente, não é verdade? Às vezes um momento de enfermidade, às vezes uma situação que vem, que te deixa fragilizado. E aí você se encontra na sua humanidade, porque só seres humanos passam por isso, né? Os anjos não sabem o que é isso. E estou aqui, e você está aqui, porque até aqui o Senhor tem te sustentado, Ele te trouxe até aqui. E eu quero dizer para você que se não está tudo do jeito que você gostaria, está tudo bem, porque não tem que estar sempre tudo redondo, não tem que estar sempre tudo perfeito, você não tem que estar bem o tempo todo. Você só precisa estar na obediência. Porque há um preço a pagar pela intimidade com Deus. E eu acredito que vocês querem intimidade com Deus, senão vocês não estariam aqui 6 horas da manhã no Brasil, não é verdade? Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Outra versão diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. E a versão em alemão, que eu estou lendo a Bíblia em alemão, gente, agora me aguenta. Menschen, die den Herr ernst nehmen, sie ins Vertrauen. Aí fala assim, que os homens, as pessoas que levam Deus a sério, achei engraçado, diferente, né? Que levam Deus a sério, ele tem essas pessoas em confiança. Lässt sie verstehen und erfahren.
Ele faz essas pessoas entenderem e experimentarem. Was ein Bund mit seinem Volk bedeutet. O que significa a sua aliança para o seu povo. Então, é lógico que é o mesmo texto, então só queria comentar porque, em outras palavras, amplia a nossa visão. Eu quero falar de uma pessoa assim que eu admiro bastante na Bíblia, e eu acredito que todo mundo, que é Abraão, né? Nosso pai na fé. Ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela, decidiu obedecer. Ele teve um custo, teve renúncias, teve entrega. Ele saiu sem saber como que ia ser, onde que ele ia parar. Vai para a terra que eu vou te mandar. Foi só o que Deus falou para ele. E obedecer é confiar. É dizer, eu não sei o futuro, mas eu sei que Deus, o Senhor do tempo, ele sabe o futuro. Então, só o que eu preciso saber é quem Deus é. Eu não preciso saber do futuro, eu só preciso saber mais sobre quem eu sirvo e ter confiança nele. Abraão começou sua caminhada com Deus em obediência e continuou em obediência. Isso aqui é super importante. Isso aqui não é à toa que ele é o pai na fé, o nosso pai na fé. Ele começou em obediência e ele continuou a sua jornada em obediência. Deus sabia que encontraria um coração disposto para a obediência em Abraão. Obediência incondicional a ponto de entregar o seu próprio filho, por confiar em Deus e nas suas promessas. Abraão, ele não permitiu que os seus sentimentos assumissem o controle quando se tratava de obedecer a Deus. Teve algumas situações, né, que Abraão foi um pouco emocional, né? Ai, eu tive medo, vai lá, Sara. Fala que você é só minha irmã. Você é muito bonita, esse povo vai me matar. Então, nesse momento, né, as emoções dele estavam à flor da pele. Por quê? Porque ele estava com medo. Então você vê que ele era homem, ele era ser humano. Porém, a diferença é quando vinha qualquer palavra de Deus, Abraão simplesmente fazia o que Deus queria. Surgiu a situação lá de Ismael, vocês conhecem. A Sara teve a brilhante ideia, né? Ele aceitou, né? Claro, ele aceitou. E até a Joyce Meyer uma vez falou: o que deu em Abraão, né? Já é difícil uma mulher vai aceitar uma segunda, uma brincadeira. Mas ele aceitou, só que quando chegou o tempo que Deus falou algo, ele obedeceu, mesmo que tenha sido difícil para ele em relação a Ismael. Quando Deus falou algo, falou, faça o que a sua mulher está dizendo, que era para mandar embora, ele obedeceu. Até então, Deus não, na Bíblia, né? Deus não tinha falado nada. A partir do momento que Deus falou, acabou. Abraão fazia o que Deus falava. Então, o importante não é só começar obedecendo, tem que continuar obedecendo. Na maioria das vezes, obedecer é incômodo. É algo que não vai agradar a nossa carne. Nunca vai agradar a nossa carne. E no caso da entrega do filho, obedecer àquela ordem parece algo contraditório às promessas de Deus, não é verdade? Como que Deus promete que ele vai ter descendentes, tantos quanto as estrelas do céu, a areia do mar, que não pode contar? E aí, de repente, pede o único filho que ele tem. O aprendizado aqui é que obedecer não precisa fazer sentido para nós. Porque tem momentos que Deus nos dá o roteiro, que ele fala, você vai fazer isso por causa disso, eu estou trabalhando em tal coisa. Mas tem momentos que ele simplesmente dá uma ordem. E se ele não te der um contexto, e se ele não te
te falar mais nada, é só aquilo que você tem que fazer. Nessas horas a gente não tem que buscar explicação e ficar esperando Deus nos convencer para só então obedecer. Se a gente vai por esse caminho, quando Deus nos dá uma ordem, ficamos tentando entender, às vezes passa o tempo e aí já virou desobediência. Quando passa o tempo da ordem, você já está na desobediência. Porque quando Deus fala algo, aquilo já tem que estar em prontidão. Eu acho que ele dá um tempo para a gente assimilar, mas eu não tenho que entender. Eu só tenho que fazer o que ele quer. Ainda que Deus nos peça algo que pareça que isso vai atrapalhar o cumprimento das suas promessas, precisamos obedecer. Como assim, Deus? Você me pede o único filho, me promete um monte de descendentes e me pede o único filho? Abraão entendeu que, embora Isaac fazia parte do cumprimento da promessa, ele não era a promessa. Isaac não era a promessa, ele era o filho da promessa. Ele era por onde ia acontecer a promessa. Mas Isaac não era a promessa. Deus realmente estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Ele o provou o seu amor, e Abraão não colocou a promessa acima do Deus que fez a promessa. E você? A quem que você serve? O Senhor está te testando. Ele está provando seu coração. Ele está provando as suas atitudes, ele está provando suas reações, ele está provando o seu tempo para obedecer. Quanto tempo você demora para obedecer? Você fica esperando fazer sentido, fica buscando confirmação de algo que ele já confirmou, ele já falou, e de repente ele fica em silêncio, porque ele não vai repetir. Chega um ponto que ele não repete, ele quer que você se lembre daquilo que ele já disse. E às vezes, pela sua misericórdia, ele vai e usa alguém para nos lembrar de algo que às vezes ele já falou tantas vezes. A quem você serve? O Senhor te pergunta hoje, o Espírito te pergunta, a quem que você serve? As promessas que Deus fez? Você serve as promessas? Você serve aquilo que Ele te prometeu? Se a gente ficar servindo as nossas promessas, a gente vai tentar ajudar Deus. A gente vai cair em erros de fazer coisas que Deus não mandou. Em nome da promessa, do cumprimento da promessa. Daquilo, não, Deus falou isso para minha vida. Que Ele tem isso para mim. Não, essa ordem não é possível que está vindo de Deus, não. Vai atrapalhar o cumprimento da promessa na minha vida. Quem você serve? As promessas ou o Deus que prometeu e é fiel para cumprir? Ainda que você entregue Isaac, você sabe que você serve o Deus que prometeu. E que não importa, que você pode até ficar sem Isaac, mas a promessa, ele vai cumprir. Porque ele é seu Deus. Ele é o Deus da promessa. E o nosso coração tem que estar apegado a Ele. A Ele, confiar nas promessas, mas o coração é apegado a Ele e não nas promessas. Eu posso me lembrar das promessas de Deus para saber o que Ele tem para mim, mas o meu coração tem que estar em Deus. Abraão realmente cria na provisão de Deus, cria no seu poder. Quando ele responde para Isaac, Deus proverá, ele realmente cria naquilo que ele estava falando. Realmente, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, Ele proverá.
Por Abraão ser alguém disposto à obediência, ele se tornou amigo de Deus, a quem Deus dividia seus planos e segredos. Ele contou a ele sobre o que ia fazer com os cidadãos de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18, do 17 ao 19. Ele fala: nossa, não contaria eu para Abraão o que eu vou fazer? Imagina Deus falar assim de alguém. Tipo, nossa, como que eu vou ocultar isso de Abraão? Tá lá escrito. Depois você lê Gênesis 18, 17 e 19. Ele também contou para Abraão o que os descendentes dele passariam, inclusive sobre o tempo de escravidão no Egito. Está em Gênesis 15, de 13 a 16, ele também contou. Ele não só contou das promessas, mas ele contou sobre o futuro, ele contou os seus segredos, ele contou os seus planos. Ele pôde compartilhar. Porque Abraão começou com entrega, com renúncia, continuou na obediência, ele se tornou amigo de Deus. Deus considerava ele como seu amigo. Quando Jesus está perto da sua crucificação, ele diz que não chama, ele está falando com os discípulos lá em João 15, 15. Eu vou abrir esse texto. Ele diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porquanto tudo que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus chamou eles de amigos. Mais uma vez, o que os discípulos fizeram? Deixaram tudo. Foram jovens que entregaram tudo, deixaram tudo para trás e estavam vivendo em obediência. Eles estavam vivendo em obediência, tirando uma pessoa lá que vocês sabem quem é, mas eles estavam com Jesus, eles deixaram tudo, e eles estavam seguindo seus passos, eles estavam obedecendo, até que chegou um tempo, é preciso ser servo para ser amigo, porque tem esse tempo em que Deus não explica, e eu lembro, Ele é o Senhor, eu sou a serva, eu só obedeço. É preciso ser servo para ser amigo. E eles estavam sendo servos, e servos, e servos, e servos, até que um dia, de repente, Jesus chega e fala: não vos chamarei mais servos, mas de amigos. E isso, gente, não é coisa da minha cabeça, não. É só ler o versículo anterior. O versículo anterior, ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, esse que está linkado ao versículo chave de hoje. O segredo do Senhor é para os que o temem, Ele lhes fará saber o seu conserto. É que, fazendo o que Deus manda, obedecendo a Ele, vivendo uma vida de obediência, eu serei amiga de Deus. Eu não serei apenas serva, eu não serei só uma discípula, não serei uma seguidora, mas eu serei amiga de Deus. Deus está provando os seus filhos na terra para ver quem são seus amigos, com quem ele pode compartilhar os seus planos. E isso aqui Deus falou comigo hoje, que Deus está provando os seus filhos. E isso não é algo que ele faz só uma vez na nossa vida. Ele continua provando os seus filhos na terra para ver quem são os seus amigos. Tem pessoas que querem a intimidade ou invejam as outras pessoas que têm os segredos de Deus sem pagar o preço da obediência. E não é assim que funciona. Para ver as promessas, não vale, e para viver as promessas, não vale só começar na obediência, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Obedecendo. Então, para finalizar, eu te pergunto hoje,
que Deus quer de você hoje? O que Ele quer de você agora? O que o Espírito Santo está falando com você? Nós estamos aqui num ambiente, né? Numa conexão. Nós não estamos aqui com pessoas que nunca ouviram a voz de Deus, né? Nós estamos aqui com pessoas que andam com Deus, com pessoas que têm comunhão com Deus. E eu acredito nisso. Acredito que todos vocês e eu também, nós temos comunhão com o Senhor. Então, o que Ele quer de você hoje? Se você não sabe, então tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo está falando. Ele está falando, ele está falando, e agora ele habita em você e ele está falando. E se você não sabe o que ele quer de você hoje, é porque você que não está ouvindo, porque ele está falando. Então, o que fazer se eu não estou ouvindo? Senhor, cala as outras vozes dentro de mim, para que a sua fique mais nítida. Espírito Santo, cale as outras vozes dentro de mim, para que a sua fique mais nítida. Eu não sei responder essa pergunta. Às vezes Deus te falou ontem o que Ele quer de você. E aí você pensa assim, não, mas isso é uma coisa que vai levar tempo, né? Eu tenho que ir trabalhando nisso. Não, é para hoje. É para agora. Porque quando Deus falou com Abraão, Abraão, na manhã seguinte, levantou e foi para a viagem, para levar o seu filho para o sacrifício, né? Para obedecer a Deus. E o que Deus quer de você nesse mês? Você já sabe? O que Deus quer de você nesse mês? Qual o foco que Ele está te dando para esse tempo, para esse momento, para esse mês? Ai, Andressa, eu não sei não. Tem que saber. Tem que saber. O Espírito Santo, Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. O que Deus quer de você nesse ano? Com certeza teve alguma coisa, ou para o próximo ano, talvez o seu ano não começou agora, começou lá em novembro, começou em um outro momento, você viveu alguma virada, né? Porque eu acredito muito nisso, que nem sempre é nesse tempo cronológico, né? Às vezes a gente entra numa nova fase, nem sempre junto com os calendários. Então, debaixo de que palavra você tem andado? O que Deus tem soprado sobre a sua vida? E você sabe que você vai estar vivendo isso por um tempo. Isso tem que estar claro para você. Isso tem que estar claro para você, porque se não tiver claro para você, vai ser difícil. Vão vir as setas, vão vir os dardos, vão vir as investidas do inimigo e você pode ficar desnorteado, porque você não está lembrando daquilo que Deus falou com você. O que Ele quer para mim hoje? Hoje eu sei que eu tenho que perdoar. Por quê? Porque eu ainda estou triste com tal e tal e tal situação. Então, Deus quer isso de mim hoje. Deus quer essa obediência de mim. Eu preciso perdoar. O que tem coisas que essa coisa do dia sempre tem a ver com aquilo que Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Então, para cada dia, Deus vai te dar algo que Ele quer, Ele vai estar te ensinando, Ele quer de você alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa o Senhor vai querer. Então quer dizer que eu sempre tenho que estar entregando coisas para Deus? Eu não sei o que Ele vai pedir. Às vezes Ele quer que você ore por alguém, às vezes Ele quer que você perdoe, às vezes Ele quer que você faça uma ligação, que você mande uma mensagem. Às vezes Ele quer que você descanse. Aconteceu comigo essa semana. Ele falou, descansa, descansa, só descansa. Descansar literalmente, tá? De dormir. Eu fui dormir. Eu falei, amém, Senhor.
Amém, eu vou descansar. Eu peguei e fui, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Então, eu não sei, mas tenha em mente que você é alguém que tem comunhão com Deus. Então, o que que Ele quer de mim para agora? O que que Ele quer de mim para hoje? O que que Ele quer de mim para esse mês? Que palavra que Ele me deu para esse mês? Que palavra que Ele me deu para esse ano? Se você ainda não fez isso, você vai fazer. Amém? Você vai fazer. Anota aí essas 3 perguntas. O que Deus quer de mim hoje? O que Deus quer de mim nesse mês? O que Deus quer de mim para o ano? O que Deus quer de mim hoje, esse mês e para o ano. Amém? E lembre, eu creio que fazendo isso e obedecendo ao que Deus falar, ao que Ele quer de você, você com certeza vai ser chamado por Deus de amigo, porque quem vive uma vida de obediência se torna amigo de Deus. Ele conta os seus segredos, ele conta dos seus planos. Amém? Então, eu quero fazer uma oração sobre isso que nós falamos aqui e entregando essa palavra ao Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da revelação do Teu Espírito, para que possamos responder essas perguntas de acordo com a Tua vontade. O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer de mim nesse mês? O que o Senhor quer de mim para esse ano? Precisamos estar alinhados com a palavra liberada da Tua boca para nós, porque o Senhor tem algo específico para cada um de nós. O Senhor tem algo geral para o seu povo, que é liberado, mas o Senhor tem algo específico na vida de cada um. São realidades diferentes, são famílias diferentes, são países diferentes, são cidades diferentes, é tudo diferente. Então tem coisas específicas. Nós não queremos que a nossa vida passe e a gente não perceba coisas que o Senhor queria nos mostrar, que o Senhor queria falar com a gente, mas porque a gente não perguntou, mas porque a gente não esperou a sua resposta, a gente simplesmente vai vivendo no automático. Não, nós não queremos isso. Nós não queremos só aquilo que as outras pessoas têm para ser usadas por Deus. Não, é bom ser edificado, é bom, mas o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer de mim? E que tenhamos coragem de fazer essa pergunta todo dia. O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Que a gente tenha coragem. Sabe por quê? Porque isso sim é uma verdadeira amizade. E aí, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Oi, Senhor, tudo bem? O Senhor está precisando de alguma coisa? É isso. Quando somos íntimos de alguém, a gente não ignora essa pessoa por dias. A gente não vive nem aí para ela, nem aí para o que está acontecendo com ela. A gente se importa e a gente quer saber: tem alguma coisa que eu posso fazer? O que o Senhor quer de nós hoje, Senhor? Tenha liberdade de falar conosco. Encontre em nós corações dispostos a obedecer. Que sejamos como Abraão. Porque o Senhor requer de todos os seus filhos entregas e renúncias. Isso é fato. Mas encontre em nós corações dispostos a obedecer. Pessoas que vão obedecer até o fim. Que não vão ficar parando no meio do caminho com rebelião, fugindo das suas ordens, como Jonas fez. Que não vão ficar parando no caminho, como Davi fez. Que ao invés de ouvir o seu espírito estar na guerra, estava à toa no palácio e caiu em pecado. Não queremos ficar no caminho, como aconteceu com Asaf, que parou para se comparar com os ímpios, e isso trouxe tristeza e revolta para ele.
Não queremos ficar pelo caminho, queremos obedecer. E se a gente falhou, e se a gente errou, perdoa-nos. E obrigada, porque tanto na história de Davi como de Asaf, nós podemos ver que o Senhor restaurou. O Senhor restaurou, então há esperança para nós. Se nós, por um acaso, nos revoltamos, se nós nos encontramos em incredulidade, dúvida, em revolta diante de coisas que não mudam, ou de coisas que pioraram, ou de coisas que não estão acontecendo como gostaríamos, se nós nos encontramos em questionamentos, perdoa-nos, Senhor, e restaura-nos a essa posição de uma pessoa que te serve em obediência. De obediência em obediência, de obediência em obediência, é que somos guiados pelo Espírito, é que somos moldados pelo oleiro, e é que vivemos a sua vontade. Queremos essa intimidade. Viver a vontade de Deus é viver na intimidade contigo, Senhor. Obrigada pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.